Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do professor Moisés Xavier. Hoje a gente vai entender como é que você vai acelerar uma conta na parte de física. Geralmente a gente dá muitas dicas quando a gente está falando sobre a parte ali envolvendo a matemática, a gente dá muitas dicas para vocês conseguirem acelerar ali os resultados. Inclusive eu fiz um vídeo recentemente, né, vai estar aqui em algum lugar no card ou na descrição. Eu fiz um vídeo recentemente que trabalha justamente essa ideia de você conseguir fazer conta mais rápido. Agora, quando eu falo da física em si, também dá para fazer isso. Tem algumas técnicas interessantes. Eu vou mostrar algumas delas aqui hoje. Vou mostrar uma só, na verdade, que é bem objetiva, bem rápida. Se você gostar desse conteúdo, dessas dicas que eu vou dar, aí você pode botar aqui nos comentários, me comunicar, que eu faço outros vídeos com outras dicas. Isso aqui é bem interessante porque isso aqui separa, né? Aquele candidato que está mais bem preparado daquele outro que ele pode ter estudado muito, né? Mas ele não tem a malemolência, ele não tem ali aquela habilidade para conseguir fazer a prova mais rápido, tá? Então vamos parar aqui de enrolação e vamos para o que realmente interessa, tá? Então a dica que eu vou dar hoje na parte de cinemática. A parte de cinemática é aquela parte que cuida dos movimentos, sem se preocupar com a causa deles. A gente vai explicar sobre os movimentos, mas não vai ficar muito preocupado sobre o porquê daquele movimento ocorreu, né? Qual é a causa daquilo. O carro, por exemplo, o carro já está andando, né? Isso, o carro está andando, não sei por que ele está andando, não sei o motivo disso, mas eu quero entender como é que é o movimento desse carro, quando ele para e coisas assim, tá? Então, ponto importante, tá? Se tem uma coisa que ajuda a gente, é algumas equações que ajudam a gente a conseguir resolver as coisas mais rápido. Então, o caso que eu vou mostrar aqui para vocês, ele pode parecer muito específico, tá? Mas ele ajuda a gente a entender. Então, eu vou trabalhar o famoso move, né? Que é o movimento uniformemente variado, tá? É aquele movimento em que a aceleração ela é uma constante, ou seja, a aceleração não muda com o tempo. A aceleração ela é a variação de velocidade sobre a variação de tempo. Geralmente vocês têm algumas formas, a gente tem umas formas que a gente usa para isso, tá? E as formas são as seguintes, tá? O S é igual a S0 mais V0T mais metade de AT2, né? E aqui eu estou sempre considerando o tempo inicial igual a 0 segundos, tá? Cuidado que nem sempre é. Inclusive tem algumas questões que às vezes o tempo começa 2 segundos depois, 3 segundos depois. Então, ó, cuidado, aí o tempo não é zero. Quando a gente escreve a equação assim é porque a gente já está partindo do princípio que ele é zero. Cuidado com esse tipo de coisa, tá? Então essa aqui é uma das equações. A gente tem a famosa equação de Torricelli, porque ela não tem aí a questão do tempo. Então ela é justamente dessa maneira aqui. Então geralmente quando você não precisa do tempo, você já tem a velocidade inicial, deslocamento e aceleração, você usa a equação de Torricelli, tá? E por último, não menos importante, né, uma equação que deriva direto dessa primeira aqui, né? Se abre essa equação, você vai chegar justamente nesse resultado. A recomendação é sempre que vocês memorizem, tá? É importante vocês saberem isso aqui. É fácil de saber. Tem umas musiquinhas aí que ajudam a resolver, mas sendo bem sincero, você já fazendo exercício ali, você já grava isso aqui sem músicas, tá? Isso aqui é bem tranquilo, isso é algo realmente muito fácil, muito tranquilo. O ponto é o seguinte, tá? Existe um conceito que ele não está ligado só à ideia do movimento uniformemente variado, né? Que é justamente o conceito da velocidade média. A velocidade média, ela sempre vai ser o delta S, perdão, sobre o delta t, tá? Então a velocidade média, independentemente do movimento que vocês estão analisando, ela sempre é o delta S sobre o delta t. Tá? Então pode ser que a velocidade seja constante, pode ser que a velocidade varie, mas independentemente disso, ela vai ser sempre a média da velocidade. É por isso que o nome dela é velocidade média. Então pode ser que uma questão peça a velocidade média para você calcular. E aí, o que o camarada desavisado vai fazer? Né? Se a gente tem uma questão que tem uma aceleração constante e você precisa calcular a velocidade média, o aluno desavisado, ele simplesmente vai pegar e vai calcular, por exemplo, esse ΔS e vai dividir pelo intervalo de tempo que ele quer analisar. E o ΔS ele vai tirar justamente dessa equação aqui de cima, tá? E aí, ΔS é S menos S0, né? Então fica V0T mais metade de AT2, tá? Que não é uma equação assim tão confortável. Porque às vezes você não tem esse tempo. Você precisa aqui do tempo e tudo mais. Você precisa da velocidade inicial, você precisa da aceleração. E às vezes você não tem aqui as variáveis que a questão está pedindo. E tem muita questão de concurso que o camarada te dá algumas informações e aí você tem que ter todo um cálculo para você chegar no resultado. Só que eu vou tentar fazer para vocês aqui, para vocês verem que a coisa é mais simples do que parece. Então, nesse caso específico da aceleração constante, a velocidade média ela pode ser calculada como a média das velocidades, tá? Então, antes de colocar ela, por exemplo, vou dar um exemplo mais prático aqui para vocês. Ó. Imagina que eu tenho aqui uma linha reta, né? Eu tenho aqui um móvel que está andando aqui nessa linha reta. E aí eu tenho também, deixa eu tentar aqui botar ele da forma mais didática possível para vocês, tá? Deixa eu duplicar ele e a gente, se dá para duplicar, dá para duplicar, né? Aí fica tranquilo.
Bom, não fica muito preocupado com o tamanho, tá, gente? A questão das dimensões aqui, elas não são tão relevantes, tá? O que importa é o seguinte, você tem esse móvel e tá pra lá. É o que acontece. Tá meio desnivelado, tá? Tem um modo que o outro, mas isso aqui é um ponto material, tá? A gente despreza as dimensões. Diferente de um corpo extenso, que é quando a gente não despreza as dimensões. Ponto importante é o seguinte: você vai ter a velocidade aqui V1, tá? Que é quando ele passa aqui no ponto 1. E você tem aqui a velocidade V2, tá? Se a aceleração tiver, né, positiva, se ela estiver contribuindo, né, para esse movimento, e essas velocidades forem positivas, né, velocidade V1, né, é positiva, o que vai acontecer? Ela vai fazer com que essa velocidade aumente, tá? Então esse movimento é acelerado. Então um ponto importante aqui para a gente entender é que se você quer a velocidade média, o que o camarada desavisado faz? Tem questão, por exemplo, no concurso que o cara te dá a velocidade 1, te dá a velocidade 2, tá? E aí pega os instantes de tempo e aí você vai e calcula a velocidade média. Só que aí, do jeito que tá, por exemplo, a gente não tem o valor da aceleração. Será que só com a velocidade 1 e a velocidade 2 a gente não tem aceleração? Eu consigo chegar nesse resultado? Consigo de uma forma bem simples, tá? O macete aqui é você entender que a velocidade média, ela é a média das velocidades. É simples assim, tá? Claro, do 1 até o 2, tá? Se você quiser de um instante diferente, vai mudar a velocidade. Então ela não tem esse nome à toa nesse tipo de movimento. Ela é justamente a média das velocidades, tá? Isso aqui é bem fácil de entender, tá? E não é nada difícil. Claro que você pode fazer desse outro jeito, né? O que seria o outro jeito? Seria utilizar aquela própria equação que a gente viu no começo, né? A gente sabe que o V2, né? Ele é igual ao V1 mais a aceleração vezes o tempo, né? No caso aqui, né? Intervalo de tempo. Então a gente também pode fazer assim aqui, né? Inclusive a gente pode até abrir esse resultado, né? Então o que o camarada faria, né? O camarada que quer pegar a velocidade média, né? E calcular como é ΔS sobre ΔT. Ele tem um trabalho bem maior, tá? Por que ele tem um trabalho maior? Porque ele simplesmente teria que achar esse ΔS. Esse ΔS ele vem justamente dessa equação que eu mostrei aqui para vocês. E aí aqui ele acharia o valor da aceleração, porque ele teria melhor dizendo, acharia o valor da aceleração, tá? Eu sei que pode parecer uma coisa que não dá tanto trabalho, né? Mas às vezes o valor da aceleração ele é meio quebrado, é um valor um pouco complicado para você trabalhar, né? E aí você acaba perdendo tempo com uma coisa que poderia ser feita mais rápido. É um macete que pode parecer um macete meio bobo, meio... nossa, que macete chato, né? Pode parecer um macete meio bobo, mas vai assim na fé. Isso aqui ajuda, faz você ganhar tempo. E tem questão que cai esse tipo de coisa, tá? Então lembra, basicamente o que tem que gravar desse vídeo aqui é o seguinte. A velocidade média, quando você tem esses casos aqui, num movimento uniformemente variado, tá? Como eu falei anteriormente, nesse instante 1 até o 2, ela nada mais é do que a média das velocidades, tá? Só isso. Ela não tem esse nome média à toa, tá bom? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Curte aqui o vídeo, se inscreve na nossa página, se inscreve aqui no nosso canal. É um canal que está focado em ajudar você a melhorar para os concursos, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado. Fique com Deus e até a próxima.